Vamos prosseguir com o condicional. Já revisamos na aula anterior a primeira condição, que é a condição provável, para podermos dar início na segunda condição, que é a condição improvável. Na mesma sistemática da primeira condição. Cada condição dessa, ela impõe a utilização de dois tópicos gramaticais. Na condição provável, onde os fatos estão mais próximos da realidade, nós trabalhamos o futuro com o will e o simple present. Para a segunda condição, que já passa a ser improvável, veja que há um distanciamento, há um afastamento da realidade, passando mais para o campo da hipótese. Então, nós vamos trabalhar também dois tópicos gramaticais para essa condição ser efetivada. Então, na condição improvável, a ação se distancia da realidade. Isso quer dizer que, em certo momento, ela pode não acontecer, porque o que é que impõe isso? Exatamente a condição. Então, quando ela está se afastando da realidade, é porque, em certo momento, ela pode não acontecer, pode não ser praticada, ok? Então, eu tenho aqui uma tabela que dá uma ilustrada na segunda condição. Nós usamos a segunda condição para falar sobre ações ou situações que estão fora da realidade ou que seja impossível, né? E nós utilizamos a estrutura do passado mais o condicional simples, que é o iude. Esse iude, gente, é como se fosse o futuro do pretérito, já que o will é o futuro do presente. No caso, se fosse estudar, com o will seria estudarei, e com o iude seria estudaria, porque você não vai fazer a tradução do iude, você simplesmente vai entender que o verbo que virá depois dele está no futuro do pretérito. Esses exemplos aqui, que estão começando com if, você observa que tem a vírgula, são exemplos que estão de maneira invertida. Tá? Porque você tem a oração principal e a oração condicional. Então, a oração principal seria o condicional simples, que é uma estrutura bem fácil, do iude mais o verbo no infinitivo. E a outra condição seria o passado simples. E isso, quando acontece, a gente sabe que tem a forma direta e a indireta. Se esse if tivesse no meio, fazendo a divisão das duas sentenças, as frases estariam ao contrário e você não usaria vírgula. Mas como o if está começando aqui, então lembrem que vocês já trabalharam a primeira condição e não muda nada. A estrutura permanece do mesmo jeito. Aqui está numa forma indireta, ok? Então, a segunda condição é chamada de improvável, né? Aquilo que eu já disse para vocês. O que seria improvável? Aqui, o afastamento da realidade aí é bem plausível. Você vai notando que vai ser mais difícil aquilo ocorrer. Lá na condição provável, não garante que aconteça, mas ela está mais próximo da realidade. Quando o cara diz assim, olha, eu passarei se eu estudar, pode ser que o cara estude e não passe, mas é mais provável que ele estudando passe. Então é uma coisa mais próxima do real. Nesse caso aqui, já vai se afastando, tá? Então, qual é a estrutura básica que você vai utilizar para começar a fazer essa primeira oração? É o condicional simples. E aí você está vendo a formação, que a formação do condicional simples é o iude mais o verbo no infinitivo sem TO. Tá? É o que a gente chama de futuro do pretérito, que seria uria. Como você diz assim, eu estudaria, eu viajaria, eu trabalharia, você vai observar que vai manter esse tipo de estrutura para se fazer a tradução. Do mesmo jeito que você também fazia quando usava o will, que seria o rei. Então percebam aqui. Eu estudaria. Então colocou a iude, o verbo estade, né, no infinitivo sem TO. A iude estade. Eu estudaria. Tá pronto. A estrutura que você percebeu aqui nessa formação está aqui. Na forma interrogativa,
é seguir aquele padrão que diz que toda sentença interrogativa começa com auxiliar, o iudo é auxiliar, você só inverte a posição. Iudo e o estado, você estudaria. Princípio básico de qualquer sentença na língua inglesa. Na hora de fazer a pergunta, traz o auxiliar para o começo da sentença, a não ser que apareça uma palavra interrogativa. How, when. Mas se não tiver, o auxiliar é quem começa. Na forma negativa, o auxiliar aparece depois do sujeito, acompanhado da partícula not, que é o não é isso? Então vejam aqui. I would not study. Eu não estudaria. O que é que você mudou aqui? Só que você acrescentou o not, não é isso? Esse not, se tiver abreviado, que é o contracted negativo, aí você, ao invés de usar o not, vai usar esse daqui, ó. Udinity. Deixa eu colocar aqui um N para ficar Udinity. Então, na hora de você fazer a abreviação, vai ficar Udinity. Você vai fazer aquela supressão da partícula da letra O, colocar o apóstrofo e observa, né? Então, nesse tipo de tempo verbal, o auxiliar, relembre disso aí, o auxiliar do condicional simples é quem? Iude. Por isso que ele dá a pergunta, vai para o começo da sentença, e na negativa ele vai, depois do sujeito, acompanhado de not. Tá? Como todo auxiliar deve acompanhar nas estruturas de interrogativa e de negativa. Então, minha gente, na próxima aula eu faço a revisão do outro tópico, esse aí é só o primeiro, que é o condicional simples. Na próxima semana vamos fazer a revisão do simple past. Ok? Envio o material, uma boa semana e conto com a participação de vocês.